Bom, pessoal, seguindo a sequência do unboxing, agora fazer um pequeno review das características e funcionalidades da Prime B350ME, placa Micro ATX para a plataforma AM4 e processadores AMD Ryzen, beleza? Bom, pessoal, é uma plaquinha bem atual, a gente está, no caso desse review, em outubro de 2018 e é uma placa que ainda vai ter uma longevidade boa, já que a AMD informa aí pra gente que esses chipsets aí vão aguentar até 2020, no caso a plataforma AM4. Então vamos começar aí pelo suporte a CPUs, é uma placa que suporta toda a linha de AMD AM4 Ryzen, incluindo o 2700X, que é o topo de linha hoje da plataforma mainstream, chegando aí a 4.35 GHz no turbo máximo. Então é uma placa que aguenta bem para quem de repente não vai fazer overclock, pode tranquilamente colocar um 2700X aqui, que a performance realmente é garantida, tá, pessoal? Ela vai aguentar tranquilamente, apesar de a gente verificar ali no VRM que não tem dissipador, nem na parte aqui que controla o processador, nem na parte do SoC, mas se a ASUS está dizendo que suporta, se você rodar o processador em default vai aguentar normalmente, tá? Então o chipset B350, chipset intermediário da linha mainstream AM4, ele tem a característica de suportar já um overclock, mas como eu mencionei anteriormente, não é muito bom e não é muito indicado a gente fazer um overclock agressivo, já que primeiro a placa é uma B350, não é feita para overclock extremo, e ainda neste modelo aqui a gente tem aí a ausência dos dissipadores no VRM da placa, o que faz com que eles aqueçam mais caso você utilize um overclock mais agressivo, tá? No caso do 2700X, eu acredito que não haja necessidade, tá? Por conta do turbo dele ir até 4.35, acho que já é suficiente para a maioria das aplicações que a gente está utilizando hoje em dia, sendo jogo, aplicação de vídeo, edição de vídeo 3D e demais tarefas que exijam mais do processador. Tá? Então, no caso, dá para comprar uma placa dessa aqui, que é uma placa um pouco mais barata, e investir no poder de processamento do 2700X, que já vem até com um cooler muito bom. Tá? Bom, na sequência a gente vê aí dois slots de memória, suportando até 32 GB, numa frequência oficial da AMD de 2933, no caso da geração 2 dos AMD Ryzen, chegando a um overclock máximo aí de 3200. Lógico que a BIOS da ASUS tem perfis aí de DOCP que a gente consegue aumentar um pouquinho mais a frequência caso a sua memória aguente, beleza? Bom, a gente tem aí as saídas de vídeo para quem for utilizar os Ryzen 2200G e 2400G. Temos uma saída VGA padrão, uma saída DVI e uma saída HDMI para os monitores mais novos, que tem também a DisplayPort. No caso, essa aqui não vem com DisplayPort, que seria uma opção bem interessante para quem usa o 4K a 60 Hz no monitor, mas nesse caso aqui a gente fica travado a HDMI se for usar o 4K no máximo a 30 fps, que eu acho que é uma taxa de transferência muito baixa, você já vai conseguir ver varredura no monitor, não indico. Então para os processadores que tem APU integrada, eu já indico aí usar em Full HD caso use o HDMI, beleza? Bom, pessoal, a gente tem aí um slot 3.0x16 que aguenta praticamente todas as placas de vídeo do mercado. A gente tem aqui logo abaixo a parte dos dois PCI Express 2.0x1, caso você queira utilizar uma placa de rede ou uma placa de som da sua preferência, tá? Temos um slot M2 já padrão PCI Express X4, suportando uma taxa de transferência máxima de 32 gigabits por segundo, tá? É o que a gente tem de melhor hoje no mercado. Então, se você quiser colocar, por exemplo, um 960 EVO da Samsung, pode colocar tranquilamente que ela vai rodar na velocidade máxima, tá? A gente tem nessa placa 4 portas SATA
6 gigabits por segundo, suportando aí 4 conexões, se você queira colocar 4 HDs, o que é difícil hoje porque com a invenção aí do M2 a gente normalmente utiliza um M2 ou um SSD SATA comum e depois mais um HD maior para armazenamento. Então acho que é difícil alguém usar as 4 saídas, tá? Que mais? Temos uma placa de rede da Realtek, codec 8111H, com uma taxa de transferência máxima de 1 gigabit por segundo. Placa de som, 8 canais, pelo codec Realtek ALC 887 de alta definição. Que mais? Portas USB. Uma característica que eu acho muito interessante nessa placa, que é difícil ver uma placa de entrada e também na concorrência, é a implantação da USB 3.1 geração 2, que é a USB mais rápida que a gente tem hoje em dia, chegando a 10 gigabits por segundo. A ASUS ela adotou a política de colocar a 3.1 geração 2 em algumas placas, e eu acho que isso é bem-vindo. Pode ser que você não tenha nenhum dispositivo que chegue a essa taxa de transferência, mas ter a funcionalidade na placa eu já acho mais interessante, é um diferencial. Quando você está falando aí de uma placa de R$400, R$430, que muitos outros fabricantes até em placas ATX normal não tem essa USB 3.1 geração 2, então ponto para a ASUS aqui. A gente vê na traseira aqui da placa 4 USBs 3.0 normais, tá? Que é 3.0 ou 3.1 geração 1, é a mesma coisa, e duas USB 3.1 geração 2. Beleza, pessoal? O que mais a gente tem? Tem os sistemas de proteção da ASUS, tá? O Landguard, a gente tem sistemas anti-surto aqui das próprias USBs, tem um processamento aqui específico, é o Digi VRM Plus da ASUS, que controla toda a parte aí do SoC do processador, e ainda temos a EPU, que é um sistema para economia de energia da ASUS que você pode estar configurando aí na placa-mãe, tá, pessoal? Bom, eu acho que é isso. Já falei da maioria das características da placa, é uma placa já com recursos interessantes, mas é uma placa mais simples, tá? E tem todas as outras partes da placa que são padrão nos fabricantes. O que eu acho que falta um pouquinho de implementação da ASUS, principalmente nessas placas micro ATX, é uma oferta maior de controle de ventiladores. Nesse caso, essa placa aqui, pelo que eu estou vendo pelas especificações, ela tem um controlador de fan somente. Então acho que poderia ter mais. Eu me lembro de ter visto na MSI Gaming Pro, a micro ATX, se eu não me engano, se não me falha a memória, são 3 controladores de fan e controladores inteligentes, ou seja, você pode usar aquele teu fan de gabinete de 3 pinos ou de 4 pinos, tanto no modo DC quanto no modo PWM, e a placa ela vai controlar tranquilamente os fãs do gabinete. No caso dessa placa aqui, a gente consegue colocar somente um, a placa só vai controlar um fã de gabinete, tá? O resto é o que a gente conhece das placas mãe aí micro ATX do mercado. É uma gama praticamente de entrada, mas para quem está investindo aí mais em processamento do que em placa-mãe e vai utilizar somente os recursos que tem aí de expansão da própria placa, eu acho que compensa bastante. A meu ver, em termos de tecnologia, a ASUS ela lidera, principalmente por conta da USB 3.1 geração 2, que vai ter em outras placas logicamente, mas muito mais caras. Talvez até em B350 de outros fabricantes. Por exemplo, a ASRock ela não implementou essa tecnologia, apesar de o chipset B350 ele ter essa possibilidade, a ASRock, por exemplo, não tem nas placas com essa faixa de preço. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É uma plaquinha bem interessante, ainda está no mercado à venda. Se eu não me engano, a faixa de preço dela hoje na Kabum, por exemplo, está em torno de 450 a 454 reais. Já suporta aí toda a linha de processadores AM4, como eu mencionei anteriormente. É uma plaquinha que é interessante. Tem as limitações, como somente 2 slots de RAM, mas hoje em dia 32 GB eu acho que já é uma quantidade mais do que suficiente para a maioria dos usuários, tá? Normalmente eu vejo o pessoal gamer que monta aí plataformas com um preço um pouco mais enxuto, o pessoal acaba colocando 8, 16 GB e já supre suficientemente
para jogos e tarefas do dia a dia. Então não é nada que desmereça a placa, é somente uma característica. Lógico que eles têm que tirar alguns recursos da placa, porque senão não conseguem vender a esse preço para esse nicho de mercado, tá? Existem placas que têm um preço parecido, que vêm com mais slots de RAM, mas também não vem com outras características. A exemplo da ASRock, a B350M Pro 4, ela tem 4 slots de RAM, só que em contrapartida não tem a USB 3.1 geração 2 e também não tem algo que eu não mencionei, mas eu acho muito interessante para overclock, que é o Load Line Calibration. Isso em todas as placas da ASUS eu vejo esse recurso, o famoso LLC. Já no caso da ASRock, por exemplo, o fabricante decidiu não implementar isso nas placas mais básicas, segmentando um pouco o mercado para que, se a pessoa quiser, ela vai ter que comprar uma placa um pouco mais cara. Já na ASUS tem todo esse controle aí que eu falei para você, do VRM Plus, DigiVRM, e que ajuda aí no overclock e ajuda na estabilidade da placa, para você trabalhar com tensões um pouco menores, e aí ela só vai dar aquele ganho quando tiver necessidade. Então eu acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Uma plaquinha bem interessante. Eu vou testar ela, vou ligar para ver se realmente supre legal, como que é a BIOS dela, e aí nos próximos vídeos eu faço aí algumas outras considerações e também um vídeo mostrando a BIOS, que a UFI da ASUS é uma das UFIs mais bonitas que eu conheço e com mais funcionalidades. Eu acho a UFI da ASUS, a meu ver, a melhor UFI BIOS do mercado atualmente, seguido da BIOS da MSI, que eu acho bastante interessante também, uma BIOS bem bonita, mas a da ASUS acho que ainda ganha, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like. Se curtiu o conteúdo do canal, assina para receber a notificação dos novos vídeos, beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.